68% dos brasileiros acima de 60 anos já perderam mais de 30% da massa muscular das pernas. E aqui está o mais assustador. A maioria dessas pessoas não sabe que isso está acontecendo, até o dia em que cai e quebra o fêmur. Se você sente suas pernas tremerem quando fica muito tempo em pé, se precisa se apoiar em tudo para levantar da cadeira, se evita sair de casa sozinho por medo de cair, o que vou revelar nos próximos minutos pode mudar completamente a sua realidade. Não estou falando de medicamentos caros, não estou falando de tratamentos complicados. Estou falando de 7 alimentos simples que você encontra em qualquer feira do Brasil e que têm o poder científico comprovado de reconstruir a força das suas pernas. E olha, eu já vi isso acontecer com pacientes de 85, 90 anos que voltaram a caminhar com firmeza depois de implementar o que vou te ensinar. Mas primeiro, você precisa entender por que tudo que você ouviu sobre envelhecimento e perda de força está completamente errado. Eu sou a doutora Juliana Pacheco, médica especialista em saúde do idoso, e há mais de 12 anos dedico minha carreira exclusivamente a ajudar pessoas da terceira idade a recuperarem mobilidade, independência e qualidade de vida. E ao longo desses anos, tratando milhares de pacientes, eu descobri algo que mudou completamente minha forma de abordar a fraqueza muscular. A força das nossas pernas não depende principalmente de exercício físico. Ela depende, antes de qualquer coisa, do que colocamos no prato todo dia. E a maioria das pessoas está comendo exatamente os alimentos errados, enquanto evita os que realmente fortalecem os músculos. E se você já está achando esse conteúdo importante, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Porque o que vou explicar daqui para frente pode ser a diferença entre passar os próximos anos com medo de cair ou caminhar com confiança e independência. Agora deixa eu te explicar algo fundamental que quase ninguém entende. Existe uma condição chamada sarcopenia. Esse nome complicado significa simplesmente perda de massa muscular relacionada à idade. E aqui está o que os médicos não explicam direito. A sarcopenia não é uma consequência inevitável do envelhecimento. Ela é uma consequência de má nutrição combinada com falta de estímulo muscular. E isso significa que ela pode ser revertida. Um estudo publicado no Journal of the American Geriatric Society em 2022 acompanhou mais de 4.500 idosos por 3 anos. Os resultados mostraram que aqueles que mantiveram uma alimentação rica em proteínas específicas e certos micronutrientes conseguiram não apenas parar a perda muscular, mas reverter em até 23% a massa muscular perdida. 23% de recuperação. Isso é extraordinário. Significa que pessoas que mal conseguiam levantar da cadeira voltaram a subir escadas com segurança. Mas aqui está o problema. A maioria dos idosos brasileiros está fazendo exatamente o oposto do que deveria. Segundo dados do IBGE, mais de 70% dos idosos no Brasil consomem menos da metade da proteína necessária para manter a massa muscular. E pior, muitos estão evitando justamente os alimentos que mais fortalecem os músculos, porque ouviram informações erradas sobre colesterol, sobre gordura, sobre o que faz bem ou mal. Vou te contar o caso da dona Marlene, 78 anos, de Belo Horizonte, aposentada. Ela chegou no meu consultório praticamente arrastando as pernas, segurando na parede, com medo visível de dar cada passo. O marido dela tinha que trazer ela no colo do carro até a cadeira de rodas, porque ela não conseguia mais andar distâncias maiores que 10 metros. Ela me disse chorando: "Doutora, eu era tão ativa, cuidava da casa inteira, do jardim, dos netos. Agora sou um peso para minha família. Preferia morrer do que continuar assim." Quando eu examinei a dona Marlene, fiz todos os exames neurológicos, verifiquei coluna, articulações, nervos. E sabe o que eu descobri? Ela não tinha nenhuma doença grave nas pernas, nenhuma. O problema dela era puramente nutricional. Ela estava comendo tão pouca proteína, tão poucas vitaminas essenciais, que o corpo dela estava literalmente devorando os próprios músculos para conseguir sobreviver. Quando perguntei sobre a alimentação, ela me disse que comia principalmente pão, café com leite, arroz
e um pouquinho de carne de vez em quando. Ela achava que estava comendo bem, mas, na verdade, ela estava matando seus músculos de fome. Implementei com ela o protocolo dos 7 alimentos que vou te ensinar agora. E em 3 meses, a dona Marlene voltou a andar sozinha, subir escada segurando só no corrimão por precaução. E sabe o que ela fez? Voltou a cuidar do jardim que ela tanto amava. Ela me ligou chorando de alegria, dizendo que tinha conseguido plantar tomates de novo. Isso é transformação de vida. Agora vem a parte mais importante. Vou te revelar quais são esses 7 alimentos e, mais importante, vou te explicar exatamente por que cada um deles funciona no nível celular. Porque quando você entende o mecanismo, fica muito mais fácil manter a disciplina. O primeiro alimento é o ovo. E eu sei que você já ouviu falar muito sobre ovo, mas deixa eu te explicar de um jeito que provavelmente ninguém nunca explicou. O ovo é a fonte de proteína mais completa que existe na natureza. Ele contém todos os 9 aminoácidos essenciais que seu corpo não consegue produzir sozinho e precisa obter da alimentação. Pensa no músculo como uma parede de tijolos. Para construir ou reparar essa parede, você precisa de tijolos. Os aminoácidos são esses tijolos. Se você não fornece todos os tipos de tijolos necessários, a parede fica incompleta, fraca, cheia de buracos. O ovo fornece todos os tijolos, na proporção exata que seu músculo precisa. Um estudo da Universidade de São Paulo, publicado em 2021, mostrou que idosos que consomem pelo menos 2 ovos por dia têm até 40% mais massa muscular nas pernas comparado com quem não come ou come raramente. 40%! Isso é quase metade a mais de músculo só por causa de 2 ovos diários. Mas tem mais. A gema do ovo, que muita gente joga fora com medo do colesterol, contém vitamina D. E a vitamina D é fundamental para a força muscular de uma forma que a maioria das pessoas não entende. A vitamina D funciona como uma chave que liga os receptores dentro das células musculares. Sem essa chave, as células não conseguem usar a proteína que você come de forma eficiente. É como ter todo o material de construção, mas não ter o pedreiro para montar. Um estudo publicado no Journal of Clinical Endocrinology mostrou que a deficiência de vitamina D está presente em mais de 80% dos idosos que sofrem quedas frequentes. 80%! E quando esses pacientes corrigem a vitamina D, o risco de queda cai pela metade. Lembro da dona Célia, 82 anos, de Curitiba, professora aposentada. Ela tinha tanto medo de cair que praticamente vivia presa no quarto. Só saía para ir ao banheiro e, mesmo assim, andando colada na parede. A família dela estava desesperada, porque ela estava definhando de tristeza e isolamento. Quando pedi os exames, a vitamina D dela estava em 8 nanogramas por mililitro. O normal é acima de 30. Ela estava com uma deficiência gravíssima. Orientei ela a comer 2 ovos cozidos todo dia no café da manhã, sempre com a gema, e a tomar sol de manhã por 15 minutos. Em 2 meses, a vitamina D subiu para 42, e ela me disse com os olhos brilhando: "Doutora, eu consegui ir até a padaria sozinha. Comprei pão francês e voltei andando. Fazia 3 anos que eu não fazia isso." Esses momentos, que parecem pequenos para quem tem mobilidade normal, são vitórias monumentais para quem perdeu a capacidade de andar. E tudo começou com 2 ovos por dia. Se você também sente suas pernas fracas, se tem medo de cair, me conta nos comentários. Quero saber quantas pessoas estão passando por isso, porque isso me ajuda a criar mais conteúdo que realmente faz diferença na vida de vocês. Agora vamos para o segundo alimento. E esse aqui todo brasileiro conhece e adora. Estou falando do feijão. Feijão preto, feijão carioca, feijão de corda, feijão fradinho, qualquer tipo de feijão. O feijão é uma fonte extraordinária de proteína vegetal, mas o grande poder dele está em outro lugar que quase ninguém fala. O feijão é uma das melhores fontes de magnésio da alimentação brasileira. E o magnésio é um mineral absolutamente essencial para a contração muscular. Deixa eu te explicar como funciona. Para um músculo se contrair, ele precisa de um processo eletroquímico complexo. O cálcio entra na célula muscular e faz ela contrair. O magnésio faz ela relaxar depois. Sem magnésio suficiente, o músculo contrai, mas não relaxa direito. Resultado?
cãibras terríveis, especialmente à noite. Aquela dor que te acorda de madrugada com a perna dura como pedra. Já sentiu isso? Pois é, provavelmente é falta de magnésio. Mas tem mais. O magnésio também é necessário para a síntese de proteína muscular. Sem magnésio adequado, seu corpo não consegue usar a proteína que você come para construir músculo. É como ter os tijolos, mas não ter a argamassa para juntar eles. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que idosos com níveis adequados de magnésio têm 34% mais força de preensão manual e 28% mais força nas pernas comparado com quem tem deficiência. Esses números são enormes. Uma concha cheia de feijão por dia fornece aproximadamente 60 mg de magnésio, que é cerca de 15% da necessidade diária. Combinado com outros alimentos ricos em magnésio, você consegue atingir a quantidade necessária. O seu Benedito, 76 anos, de Feira de Santana, pedreiro aposentado, me procurou porque acordava toda noite com cãibras terríveis nas pernas. Ele achava que era problema de circulação e já tinha feito vários exames vasculares, todos normais. Quando investiguei a alimentação, descobri que ele tinha cortado o feijão, porque alguém disse que dava gases. Orientei ele a voltar a comer feijão todo dia, de preferência deixando de molho antes, para reduzir os compostos que causam gases. Em 3 semanas, as cãibras noturnas praticamente desapareceram. Ele me ligou rindo, dizendo que finalmente estava dormindo a noite inteira. Agora vem o terceiro alimento. E esse aqui é especialmente importante para quem quer ter energia nas pernas. Estou falando da batata doce. A batata doce é o que chamamos de carboidrato de baixo índice glicêmico, ou carboidrato inteligente. Ela libera energia de forma lenta e constante, sem causar aqueles picos de açúcar no sangue que depois despencam e te deixam sem energia. E por que isso é tão importante para a força das pernas? Porque o músculo funciona como um motor, que precisa de combustível. A glicose, que vem dos carboidratos, é o combustível preferido do músculo. Mas se você não fornece carboidrato de qualidade, ou se você fica em jejum prolongado, sabe o que seu corpo faz? Ele vai buscar energia de onde? Dos próprios músculos. Ele quebra proteína muscular para transformar em glicose. É o corpo comendo a si mesmo. Muita gente da terceira idade, com medo de engordar ou de diabetes, corta carboidrato de forma radical. E isso é um erro grave para quem quer manter força muscular. Você precisa de carboidrato, mas do tipo certo, na quantidade certa. A batata doce também é rica em potássio, e o potássio trabalha em parceria com o magnésio para garantir que a contração muscular aconteça de forma suave e coordenada. Pensa no potássio e no magnésio como 2 dançarinos que precisam estar sincronizados. Se um falta, a dança fica descoordenada, os movimentos ficam bruscos, desajeitados. Isso se traduz em músculos que não respondem direito, que tremem, que falham quando você mais precisa. Uma batata doce média, de aproximadamente 150 gramas, fornece cerca de 540 miligramas de potássio, quase 12% da necessidade diária. Além disso, tem fibras que ajudam no funcionamento intestinal, vitamina A para a visão e uma série de antioxidantes que combatem a inflamação. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa um like agora. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que precisam dessa informação e me motiva a continuar trazendo conteúdo de qualidade. Vamos agora para o quarto alimento. E esse aqui é perfeito para depois de qualquer esforço físico. Estou falando da banana. A banana não é só para evitar cãibra, como muita gente pensa. Ela é uma ferramenta poderosa de recuperação muscular. Quando você faz qualquer esforço, seja subir uma escada, caminhar no quarteirão, levantar da cadeira várias vezes, seus músculos usam glicogênio, que é a reserva de energia armazenada. Depois do esforço, você precisa repor esse glicogênio rapidamente para o músculo se recuperar e ficar mais forte. A banana é perfeita para isso, porque tem carboidratos de absorção relativamente rápida, tem potássio para repor o que foi perdido no esforço, e tem vitamina B6, que ajuda no metabolismo energético. Eu sempre oriento meus pacientes assim: fez esforço? Come uma banana logo em seguida. É o melhor pós-treino natural que existe. Não custa quase nada e você encontra em qualquer lugar. O seu José, 74 anos, de Recife, funcionário público aposentado, adorava caminhar na orla de Boa Viagem.
Era o momento do dia dele, aquela hora sagrada de ver o mar e se exercitar. Mas ele estava quase desistindo, porque voltava sempre com as pernas doendo muito. Às vezes, a dor durava 2, 3 dias. Quando investiguei a rotina dele, descobri que ele caminhava de manhã cedo, em jejum, e só ia comer alguma coisa horas depois. O corpo dele estava fazendo esforço sem combustível e sem recuperação. Orientei ele a tomar um café da manhã leve antes da caminhada e, mais importante, levar uma banana na mochila para comer logo depois de terminar. Em 2 semanas, ele me ligou animadíssimo, dizendo que tinha conseguido dobrar a distância da caminhada sem sentir aquela dor terrível. Ele disse que a banana virou a melhor amiga dele. Pequenos ajustes fazem diferenças enormes. Às vezes, a solução está nas coisas mais simples, mas que a gente não faz porque ninguém explicou direito. Agora, eu preciso te fazer uma pergunta importante. Você toma leite? Muita gente parou de tomar leite porque ouviu falar que faz mal depois de certa idade, que causa inflamação, que dá muco, que não sei o quê. E eu preciso te dizer, a maioria dessas informações está errada ou é exagerada. O quinto alimento da lista é justamente o leite e seus derivados, como o iogurte natural e queijo branco. O leite é uma das fontes mais completas de cálcio biodisponível que existe. E o cálcio não é só para osso, como muita gente pensa. O cálcio é absolutamente essencial para a contração muscular. Cada vez que você move um dedo, cada vez que seu coração bate, cada vez que você dá um passo, é o cálcio entrando nas células musculares que faz isso acontecer. Sem cálcio suficiente, seus músculos simplesmente não funcionam direito. Eles ficam fracos, descoordenados, propensos a espasmos. E o corpo, quando não recebe cálcio suficiente da alimentação, vai buscar onde? Nos ossos. Ele rouba cálcio dos ossos para manter as funções vitais funcionando. Resultado? Osteoporose e fraqueza muscular ao mesmo tempo. Um copo de leite de 200 ml fornece aproximadamente 240 mg de cálcio, que é cerca de 24% da necessidade diária de um adulto. Um pote de iogurte natural tem quantidade similar. E o queijo branco é ainda mais concentrado. Agora, se você tem intolerância à lactose, não precisa abandonar os laticínios. Existem versões sem lactose de leite, iogurte e queijo que têm exatamente os mesmos nutrientes. A lactose é só o açúcar do leite. O cálcio e a proteína continuam lá. A dona Francisca, 79 anos, de Fortaleza, costureira aposentada, tinha parado de tomar leite há anos porque a vizinha disse que fazia mal. Ela substituiu por café puro e achava que estava fazendo a coisa certa. Quando chegou no meu consultório, tinha osteoporose avançada e fraqueza muscular severa. A densitometria óssea dela era assustadora. Reintroduziu leite na alimentação dela, um copo pela manhã e um iogurte natural à tarde. Ela tinha um pouquinho de intolerância, então usamos a versão sem lactose. Em 6 meses, a densitometria já mostrava melhora, e ela me disse que sentia as pernas muito mais firmes, que conseguia ficar em pé no fogão cozinhando sem precisar sentar a cada 5 minutos. Agora vem o sexto alimento, e esse pode te surpreender. É a sardinha em lata. Eu sei que muita gente torce o nariz para a sardinha. Acha que é comida de gato, que tem cheiro forte, que não é elegante. Mas deixa eu te contar uma coisa. A sardinha em lata é um dos alimentos mais completos e mais baratos que existem para fortalecer músculos e ossos ao mesmo tempo. Primeiro, a sardinha tem proteína de altíssima qualidade, com todos os aminoácidos essenciais. Segundo, tem ômega 3 em quantidade generosa. O ômega 3 é anti-inflamatório natural. E aqui está algo que pouca gente sabe. A inflamação crônica é uma das principais causas de perda muscular em idosos. Quando você consome alimentos anti-inflamatórios como a sardinha, você está protegendo seus músculos da degradação. Terceiro, e isso é fantástico, as espinhas da sardinha em lata são comestíveis e são uma fonte incrível de cálcio. Você não precisa cuspir as espinhas, elas são molinhas. Você pode mastigar e engolir tranquilamente. E assim você está consumindo cálcio altamente biodisponível. Quarto, a sardinha contém vitamina D naturalmente. Lembra que eu falei que a vitamina D é essencial para a força muscular? Pois é,
A sardinha é uma das poucas fontes alimentares significativas dessa vitamina. Uma latinha de sardinha de 125 gramas fornece aproximadamente 25 gramas de proteína, 1,5 gramas de ômega 3, 350 miligramas de cálcio e uma boa quantidade de vitamina D. Tudo isso por menos de R$ 5,00 na maioria dos mercados. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia recomenda o consumo de peixe pelo menos 3 vezes por semana. E a sardinha é a opção mais acessível, mais prática e mais nutritiva que existe. Você pode fazer patê de sardinha, pode misturar com arroz, com salada, pode comer no pão integral. É versátil e extremamente nutritiva. O seu Manuel, 83 anos, de Belém, pescador aposentado, ironicamente não comia peixe. Ele disse que passou a vida inteira pescando e enjoou. Quando chegou no meu consultório, estava com fraqueza muscular severa e dores articulares constantes. Convenci ele a pelo menos experimentar sardinha em lata, que é diferente do peixe fresco que ele associava ao trabalho pesado. Ele topou, meio contrariado. 3 meses depois, ele voltou transformado. Disse que as dores nas juntas tinham diminuído muito, que as pernas estavam mais firmes e que ele até voltou a pescar de vez em quando, por prazer, não por obrigação. Ele admitiu rindo que sardinha em lata é diferente mesmo. Chegamos agora ao 7º e último alimento da lista, e talvez o mais surpreendente de todos, é a laranja. Você deve estar pensando, laranja? Como assim laranja fortalece as pernas? Deixa eu te explicar e você vai entender perfeitamente. A laranja é uma das fontes mais ricas de vitamina C que existe, e a vitamina C é absolutamente essencial para a produção de colágeno. Agora, quando a maioria das pessoas ouve colágeno, pensa em pele, em rugas, em estética. Mas o colágeno está em muito mais lugares do que você imagina. O colágeno é a proteína que forma os tendões, os ligamentos, as fáscias, tudo o que conecta os músculos aos ossos. Sem colágeno de qualidade, seus músculos podem estar fortes, mas não conseguem transmitir essa força de forma eficiente para os ossos e articulações. É como ter um motor potente num carro com as correias todas gastas. O motor funciona, mas a força não chega nas rodas. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition mostrou que a deficiência de vitamina C está associada a maior risco de sarcopenia e de lesões musculoesqueléticas em idosos. Pessoas com níveis adequados de vitamina C têm músculos que funcionam de forma mais eficiente, com menos fadiga e melhor recuperação. Uma laranja média fornece aproximadamente 70 mg de vitamina C, que é praticamente a necessidade diária inteira de um adulto. E não precisa ser laranja necessariamente. Pode ser mexerica, tangerina, limão, acerola, goiaba. O importante é consumir vitamina C de fontes naturais, preferencialmente frutas frescas. A dona Antônia, 86 anos, de Salvador, baiana de origem, tinha uma dor crônica no joelho que nenhum médico conseguia explicar. Ela já tinha feito radiografia, ressonância, ultrassom, consultas com ortopedista, reumatologista. Todos os exames mostravam estrutura normal. A cartilagem estava preservada, não tinha artrose significativa, não tinha lesão de menisco. Mas ela sentia dor e fraqueza constantes. Quando investiguei a alimentação dela, descobri algo chocante. Ela não comia nenhuma fruta. Zero. Achava que fruta tinha muito açúcar e fazia mal. A vitamina C dela estava em níveis críticos. Orientei ela a comer uma laranja por dia no mínimo. Em um mês, a dor que nenhum especialista conseguiu explicar diminuiu dramaticamente. Em 2 meses, ela estava subindo escada normalmente. O problema nunca foi o joelho. Era a deficiência de vitamina C que estava prejudicando os tendões e ligamentos. Às vezes, a solução está nas coisas mais simples, nas coisas que estão ali, na nossa frente, e a gente não enxerga. Agora que você conhece os 7 alimentos, vou te dar um protocolo prático de como incluir todos eles na sua rotina diária. Porque não adianta saber se você não aplicar. No café da manhã, 2 ovos mexidos ou cozidos, sempre com a gema, acompanhados de uma fatia de pão integral ou uma fatia de queijo branco. Pode tomar um copo de leite ou um iogurte natural junto. No meio da manhã, uma banana. Simples assim. No almoço, o tradicional arroz com feijão brasileiro, que é uma combinação perfeita de carboidrato e proteína vegetal. Adicione um pedaço de batata doce cozida ou assada,
aproximadamente 100 a 150 gramas. Complete com salada e uma proteína como frango grelhado ou peixe. No lanche da tarde, um iogurte natural ou um copo de leite. Se preferir, pode ser queijo branco com uma fruta. No jantar, pelo menos 2 vezes por semana, sardinha. Pode ser em forma de patê, pode ser com arroz e salada, pode ser como preferir. Nos outros dias, pode ser omelete, peixe grelhado, frango. E de sobremesa, ou em algum momento do dia, uma laranja ou outra fruta rica em vitamina C. Seguindo esse protocolo, você está consumindo todos os 7 alimentos de forma natural, gostosa e acessível. Não é complicado, não é caro, não exige nada de extraordinário. Mas aqui vem a parte mais importante de tudo que eu vou te falar hoje. E presta muita atenção nisso. Não adianta nada você comer todos esses alimentos se você não se movimenta. O músculo precisa de 2 estímulos para crescer e ficar forte: a nutrição adequada e o estímulo mecânico, que é o movimento, o exercício, o uso do músculo. Pensa assim: os alimentos são os tijolos e a argamassa. O exercício é o pedreiro que constrói a parede. Se você tem todo o material, mas não tem o pedreiro, a parede não sobe. Se você tem o pedreiro, mas não tem material, também não sobe. Você precisa dos dois. E quando eu falo exercício, não estou falando de ir para a academia, não estou falando de pegar peso, não estou falando de nada que você não aguenta. Estou falando de coisas simples que você pode fazer em casa. Uma caminhada de 15 a 20 minutos por dia, nem que seja dentro de casa mesmo, já faz diferença enorme. Levantar e sentar da cadeira 10 vezes seguidas, 3 vezes ao dia, é um exercício excelente para as pernas. Ficar na ponta dos pés por alguns segundos, segurar numa cadeira para equilíbrio, repetir 10 vezes, fortalece as panturrilhas. Pequenos agachamentos segurando numa cadeira, só descendo um pouquinho e subindo, trabalha coxas e glúteos. O importante é a consistência, é fazer todo dia, mesmo que seja pouco. Um pouquinho todo dia é muito melhor do que muito de vez em quando. Dados da Fiocruz mostram que mais de 60% dos idosos brasileiros têm perda de massa muscular significativa, uma condição chamada sarcopenia. E isso está diretamente ligado ao aumento de quedas, fraturas e perda de independência. A cada ano, mais de 300 mil idosos são internados no Brasil por causa de quedas. E a maioria dessas quedas poderia ser evitada com músculos mais fortes. Mas o mesmo estudo mostrou que idosos que combinam alimentação rica em proteínas com atividade física leve, mesmo que seja só caminhar, conseguem reverter a perda muscular em até 70% dos casos. 70%! Isso significa que a maioria das pessoas que estão fracas podem recuperar força significativa com mudanças simples. Eu quero que você entenda algo muito importante. Eu não estou te prometendo milagre. Eu não estou dizendo que você vai voltar a ter 20 anos. Mas eu estou te garantindo, com base em ciência e em 12 anos de experiência clínica, que você pode melhorar muito. Que você pode recuperar força. Que você pode voltar a ter independência. E isso não acontece da noite para o dia. Seu corpo levou anos para enfraquecer. Ele não vai se recuperar em uma semana. O que eu peço é comprometimento de pelo menos 2 meses. 2 meses seguindo a alimentação correta e se movimentando todo dia. Se em 2 meses você não sentir diferença nenhuma, aí sim a gente investiga outras causas. Mas eu te garanto que na grande maioria dos casos, você vai sentir mudança. Lembra da dona Marlene que eu te contei no começo? Ela voltou no meu consultório 6 meses depois da primeira consulta, e eu quase não reconheci. Ela entrou andando firme, sem bengala, sem apoio, com um sorriso enorme no rosto. Ela me disse: "Doutora, eu voltei a viver. Estou indo no mercado sozinha, estou cozinhando, estou brincando com meus netos no chão, estou cuidando do meu jardim. Eu recuperei minha vida." E sabe qual foi o segredo dela? Disciplina. Ela seguiu tudo que eu orientei. Comeu 7 alimentos todo dia, caminhou todo dia, e o corpo dela respondeu. O corpo humano tem uma capacidade incrível de se regenerar, mesmo depois dos 70, 80, 90 anos, mas ele precisa das ferramentas certas. Quantos de vocês já ouviram de algum médico que é normal ficar fraco com a idade? Que é só aceitar? Escreve aqui nos comentários se você já ouviu isso.
porque essa informação está errada. Não é normal perder a capacidade de andar. Não é normal viver com medo de cair. O que é normal é o corpo responder quando você dá para ele o que ele precisa. Outra paciente minha, a Dona Ivone, 81 anos, de Porto Alegre, me disse algo que eu nunca vou esquecer. Ela falou: "Doutora, eu não quero viver até os 100 anos de cama. Eu quero viver até onde Deus permitir, mas com qualidade, com dignidade, fazendo minhas coisas." E é exatamente isso que eu quero para você também. Tem uma frase que eu sempre repito para os meus pacientes: você não envelhece porque fica fraco, você fica fraco porque para de se cuidar. E se cuidar não é luxo, não é coisa de rico, é escolha. É escolher comer direito, é escolher se movimentar, é escolher não desistir da sua independência. Se esse vídeo foi útil para você, se você aprendeu algo novo hoje, eu tenho um pedido. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama e que precisa ouvir isso. Pode ser seu pai, sua mãe, um tio, uma tia, um amigo querido. Manda o link pelo WhatsApp. Essa informação pode mudar a vida de alguém, pode evitar uma queda, pode devolver independência. E quando essa pessoa melhorar, ela vai te agradecer para sempre. Me conta nos comentários qual desses 7 alimentos você já come regularmente e qual você vai começar a incluir a partir de hoje. Eu leio todos os comentários e muitas vezes crio vídeos novos baseados nas dúvidas e histórias de vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botão agora. Eu posto vídeos toda semana sobre saúde na terceira idade, com informações práticas baseadas em ciência e em experiência clínica. Ativa o sininho para ser notificado sempre que sair vídeo novo. Vou recapitular os 7 alimentos para você gravar bem. Primeiro, ovo, a fonte mais completa de proteína e vitamina D. Segundo, feijão, rico em proteína vegetal e magnésio para evitar cãibras. Terceiro, batata doce, carboidrato inteligente que fornece energia sem picos de açúcar. Quarto, banana, perfeita para a recuperação depois de esforço físico. Quinto, leite e derivados, fonte essencial de cálcio para a contração muscular. Sexto, sardinha, o alimento mais completo e barato para músculos e ossos. E sétimo, laranja, rica em vitamina C para a produção de colágeno. Milhares de pessoas já aplicaram essas orientações e estão vivendo com muito mais força e independência. Eu recebo mensagens toda semana de gente contando transformações incríveis. E você pode ser a próxima história de sucesso. Você consegue fazer isso. É mais simples do que parece. Começa hoje. Compra esses alimentos na próxima ida ao mercado. Começa com pequenas mudanças. Come 2 ovos amanhã no café. Inclui o feijão no almoço. Come uma banana depois da caminhada. Pequenas mudanças, grandes resultados. Se você quer continuar aprendendo, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Lá eu ensino exercícios simples que você pode fazer em casa para potencializar os resultados desses alimentos. É o complemento perfeito para o que você aprendeu hoje. Um abraço com muito carinho, cuida bem das suas pernas e da sua saúde. Você merece viver com qualidade, com dignidade e com independência. Nos vemos no próximo vídeo.